Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. Tudo bem, gente? Espero que sim. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar a leitura desse livro. Estão jejuando, orando? Amém. Continue assim, porque é uma batalha espiritual tremenda só de ler esse livro. Eu estou sentindo. Mas Deus tem estado na direção, tem conduzido, em nome de Jesus. Então, nós vamos ler hoje o capítulo 5, que tem o título Vivendo como uma sacerdotisa superior. Elaine, é o que ela escreve para nós. Na verdade, Elaine, ela contou toda a sua história para Rebeca Brown, mas sempre vem assim, Elaine, né, contando a sua história para Rebeca, e foi Rebeca que escreveu o livro, né? Então vamos lá, gente. Logo que assumi meus deveres de sacerdotisa superior de uma influente assembleia, passei a ter muitos privilégios, mas conflitos também. Os atritos com Satanás e os outros membros da seita aconteciam porque eles faziam coisas que eu me recusava a fazer, ou até mesmo a me envolver. Minha maior responsabilidade era trabalhar como o sacerdote superior da organização para planejarmos as reuniões mensais. Elas aconteciam 2 vezes por mês e em extremo sigilo. O sacerdote e eu nos encontrávamos com as 13 bruxas e os 13 feiticeiros da assembleia e assentávamos formando um conselho. Este contato era feito em uma casa rica e espaçosa, onde havia uma mesa enorme com lugar para todos. O sacerdote superior e eu nos assentávamos à cabeceira da mesa. De um lado ficavam as 13 bruxas e do outro os 13 feiticeiros, em ordem de importância. Estavam presentes outros que nós considerávamos indesejáveis. Eram conhecidos como lobisomens e estavam sempre carrancudos. Eram observadores e ameaçadores e permaneciam na forma humana até Satanás ordenar a mudança. A presença deles era apenas para propósitos disciplinatórios. Não tocávamos neles nem dialogávamos com eles. Pertenciam exclusivamente a Satanás. Nós os temíamos e os detestávamos. Eles eram essencialmente disciplinadores, usados por Satanás e seus demônios para garantir que o resto de nós obedecesse a todas as ordens. O conselho planejava os encontros e se encarregava dos negócios da assembleia. As ordens eram dadas diretamente por Satanás ao sacerdote e à sacerdotisa, ou por intermédio dos demônios neles. Sempre planejávamos dramáticos e excitantes encontros sem deixar de nos certificarmos de que teríamos bebidas alcoólicas e drogas. Eu não usava drogas ou bebidas. Elas eram levadas à reunião por membros da seita envolvidos com este tipo de coisa. Eu nunca havia me envolvido e jamais me envolveria naqueles negócios. Os membros de posição superior, como a minha, tomavam muito cuidado para não se envolverem em negócios que despertassem o interesse da lei. Tampouco se drogavam ou bebiam em excesso. Não deixávamos nossa mente eufórica. Estávamos sempre sóbrios, porque sabíamos que muitos outros desejavam a nossa posição. Encontrávamos também com autoridades de outros grupos de ocultismo. Existem muitos grupos satânicos que não fazem parte da Irmandade e nem mesmo sabem sobre ela. Entretanto, a Irmandade os vigia e os controla cuidadosamente. Decididamente, eu me recusava a participar dos sacrifícios de animais ou humanos. Isso não era problema.
porque muitos queriam fazê-lo. Mas devido à minha teimosia, eu era frequente e severamente castigada por Satanás e seus demônios. Os outros membros não podiam aproximar-se de mim por causa do poder. Então, a punição era aplicada por Satanás e seus demônios. Normalmente, esses castigos eram punições físicas. Torturavam o meu corpo além do que se pode descrever, inclusive com muitas doenças como câncer, com todos os horrores de quimioterapia. Mesmo assim, eu me recusava a ceder nestas questões. Eu simplesmente não era capaz de tirar a vida de alguém. Jovem, por favor, ouça-me. Qualquer envolvimento com o ocultismo não vale a pena. Não se consegue sair dele facilmente. Satanás pode fazer com que você, o mesmo que fez a mim, ou pior, ore diariamente para que Deus, de algum modo, mostre àqueles que estão presos que é possível se libertar. Satanás não pode retê-lo, mesmo que você tenha assinado qualquer pacto, porque ele pode ser desfeito pelo sangue de Jesus Cristo. Você pode se tornar livre no instante em que pedir a Jesus para entrar em sua vida, perdoar todos os seus pecados e se tornar seu Senhor, Salvador e Mestre. Satanás trabalhara sempre para a sua destruição. No entanto, Jesus quer dar-lhe a vida. Eu me divertia a valer em alguns encontros. Algumas vezes nos juntávamos apenas para conversar e participar de jogos exibindo nossos poderes, como acender uma vela do outro lado da sala, sem sequer tocar nela. Viajei diversas vezes para a Califórnia para participar de jogos e convenções. Realmente eu gostava disso. Viajei em um jato particular para uma área restrita, perto da cidade onde pela primeira vez eu tivera contato com a seita. Ninguém fora da seita e poucos dentro dela sabe deste local. Fica muito bem guardado e fortemente armado. Normalmente eu era apanhada pelo sacerdote superior e acompanhada por alguns bruxos e bruxas. Esta era sempre uma grande ocasião. O propósito era o de trocarmos ideias e competirmos para ver quem era o mais forte. Eu me sobressaía tanto nessas competições que ocupei a posição de noiva regional de Satanás no Conselho Regional. E finalmente, o título máximo de noiva de Satanás dentro dos Estados Unidos. A estadia era semanal e as conferências aconteciam sempre antes do Black Sabbath. Reunião de bruxos e bruxas no sábado, à meia-noite. Presidia por Satanás. E celebrado no final da semana da Páscoa. Eu sempre achava uma desculpa para retornar para casa antes dessa celebração. Fomos a um lugar muito especial que fica nas montanhas da Califórnia, fora de Los Angeles. Lá existe uma mansão construída especialmente para a seita. Suponho que ela tenha 30 dormitórios ou mais. As janelas de vidro e aço inoxidável têm símbolos demoníacos do ocultismo. Dentro, uma exuberante mobília e uma enorme sala de jantar acoplada a um salão de baile. Além disso, existem piscinas, quadras de tênis, golfe e etc. Parece uma casa de campo para milionários. Possui 3 porões com enormes galerias subterrâneas contendo bibliotecas de assuntos e histórias antigas sobre ocultismo. Nessas galerias podem ser encontradas moedas de todos os países do mundo, além de ouro e prata. Toda a área é escondida sob uma densa floresta e firmemente guardada, tanto em terra como pelo ar.
Minha última viagem àquele lugar foi marcada por uma intensa competição que eu jamais experimentará. Na ocasião, eu ostentava o título máximo de noiva no país. Era uma competição internacional. O líder era um sacerdote superior, diferente dos outros que já haviam passado por lá. Era alto, elegante e sinistro. No entanto, possuía um poder de mau agouro que o tornava medonho e antipático a todos. Ele conduziu a competição e, obviamente, não se preocupava se alguém morresse ao falhar em fazer o que fosse pedido. Seus olhos negros e mal-humorados faziam gelar qualquer um até os ossos. Era rigoroso e eu fiz o melhor que pude para evitá-lo. A competição consistia em aumentar o grau de dificuldade nas tarefas para exibir o poder dos competidores. Lembro-me que, em determinado momento, eu deveria mudar com o gesto dos meus dedos a forma de um gato para um coelho e vice-versa. As mudanças eram efetuadas sobre os poderes demoníacos e causavam a morte imediata dos animais. No último dia, só eu ainda não tinha competido, mas mesmo assim o sacerdote superior continuava a impelir-me e não tive escolha a não ser atender os desejos deles. O incidente posterior poderia ter me matado se os demônios não fossem poderosos o suficiente. Fizeram-me ficar de pé, parada a uma distância de aproximadamente 6 metros, de frente para um homem que segurava Magnum 357. Passei minha mão na frente do meu corpo, invocando os demônios, e coloquei-os de modo que formassem um escudo. Instantes depois, o homem disparou 6 tiros em mim. Não seria possível errar de tão perto. No entanto, o escudo formado pelos demônios era tão forte que nem é preciso dizer que as balas caíram aos meus pés. Fui aclamada e honrada por vencer a competição. Colocaram-me uma coroa de ouro na cabeça e meus companheiros na seita se inclinaram e me prestaram homenagens. Fui tratada como uma rainha durante todo o tempo restante da estadia. Deram-me belíssimas roupas, quaisquer que quisesse. Banharam-me, pentearam os meus cabelos e me calçaram. Nas festas eu estava sempre acompanhada de um homem elegante que era também meu guarda-costa. Fomos à maioria dos restaurantes elitizados em Los Angeles. E o meu acompanhante sempre experimentava a minha comida para assegurar-me de que não estava envenenada. Também surfamos e cavalgamos. Não era permitido que os membros lutassem entre si durante a ocasião, porque ela fora considerada tempo de louvor a Satanás. Orgulhei-me muito daquele tempo, mas logo o Senhor me humilhou. Foi durante a minha última visita à Califórnia que um incidente me colocaria no caminho para aceitar Cristo. Comecei a questionar o porquê de Satanás exigir ser mais poderoso do que Deus. A sacerdotisa superior reuniu-se conosco e disse que havia uma família perto dali que interferia nos negócios de Satanás. Eles haviam conduzido muitos satanistas a se converterem ao inimigo, Jesus Cristo, usando-os como estorvo. Satanás ordenara que todos fossem mortos. A sacerdotisa disse que iríamos todos juntos em nossos corpos espirituais. Aí tem entre aspas escrito projeção astral. E os mataríamos. Então assentamos em círculo em frente às nossas velas
e conscientemente elevamos nossos corpos espirituais em direção àquela família, na intenção de matá-la. Na verdade, eu não me entusiasmara a respeito, mas não tive escolha. Se desobedecesse, seria morta. Para nossa surpresa, ao nos aproximarmos das redondezas da propriedade daquela família, não conseguimos entrar. Toda a área estava cercada por anjos enormes. Estavam lado a lado de mãos dadas. As roupas eram brancas e os ombros tocavam uns dos outros. Não estavam armados. Mesmo assim, nenhum de nós conseguiu passar. Por mais que tentássemos, era impossível. Qualquer arma que usássemos não os atingia. Primeiro, sorriram para nós e fomos desafiados a tentar novamente. A cada momento ficávamos mais e mais furiosos. De repente, a fisionomia deles se transformou e os olhares que recebemos nos fizeram recuar e cair no chão. Devo admitir, foi uma experiência bastante humilhante. Nunca esquecerei quando caí ao chão, olhando para eles. Vi que um se voltou para mim e disse em uma voz amável: "Você não vai aceitar a Jesus como seu Salvador? Se continuar no caminho em que está, será destruída. Satanás odeia você, mas Jesus a ama tanto que morreu por você. Por favor, considere entregar sua vida a Jesus." Era o fim da batalha para mim. Recusei-me a tentar mais. Estava abalada. As outras tentaram de novo, mas nada aconteceu. Acredito que a família jamais soube daquela batalha fora da casa. Ela estava completamente protegida. Chamamos essa espécie de anjos elos. Nada, absolutamente nada, pôde passar por eles. Intimamente estava grata por não conseguir fazê-lo, e o elo de anjos havia me dado muito sobre o que pensar. Ainda se passariam 2 anos, apesar da experiência, até eu me entregar ao Senhor Jesus. Ansiava mais e mais pelo poder, recusando-me a enfrentar o fato de que ele estava me destruindo e conduzindo minha alma ao inferno eterno. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém? Então aqui ficamos no capítulo 5 e acompanhe o próximo capítulo. Deus abençoe e fica com Deus.